Olá, presidente Ramalho, doutor Francisco Nunes. Estamos aqui abrindo uma live aqui, conexão com Ramalho da Construção. Nosso presidente Ramalho da Construção, com você a palavra, meu presidente. Bom, cumprimentar a todos, o doutor Francisco Nunes, o Atevaldo Leitão, cumprimentar aí todos que estão acompanhando nós pela live. Eu acho que tem aí um lugarzinho para fazer as perguntas, já tem bastante gente nos cobrando aqui pelo celular, né? E eu queria aqui primeiro agradecer aí o doutor Francisco Nunes e o Atevaldo por ter aceitado o convite, né? Atevaldo Leitão é uma grande liderança. Nós conhecemos junto com o doutor Francisco Nunes, ainda na saudosa Incol para outros, uma tortura da Incol, né? Mas o Atevaldo Leitão é um gestor em recursos humanos, formado também em administração, foi vereador na cidade de Diadema, secretário de governo, foi líder do governo Michel Temer. Como vereador, apresentou 32 projetos de lei, tendo sido aprovado 24 projetos. Como secretário, ele informatizou todo o banco de alimentos, que afinal ele foi secretário de segurança alimentar da cidade de Diadema, dando ali transparência aos doadores, às entidades, fez um bom trabalho. E fez o decreto da agricultura urbana, que estabeleceu as modalidades nas hortas da cidade de Diadema. E é o nosso diretor do sindicato já há muito tempo, agora ele está definitivamente conosco, tem feito um ótimo trabalho. Muito obrigado, Atevaldo, por ter aceitado aí ao debate. Doutor Francisco Nunes, que conheço há anos, é consultor empresarial, escritor e autor de vários livros, palestrante com atuação nacional, conselheiro de vários grupos empresariais, atuação no setor da educação e na construção civil. Formado em administração de empresa, especialista em recursos humanos, especialista em gestão de qualidade, MBI em gestão corporativa, governança corporativa, planejamento e sucessório empresarial. Sócio e diretor da Business, é um homem experiente que nos acompanha não só em São Paulo, mas pelo Brasil inteiro. Então, nós gostaríamos de ouvir as explanações do doutor Francisco Nunes, temos aí também com intermediação o vereador Atevaldo Leitão, e deixar, doutor Francisco Nunes, um espaço para que os nossos acompanhantes, espectadores, que estão acompanhando a nossa live, façam pergunta, e se as perguntas for para o senhor, para o Atevaldo ou para mim, nós vamos respondendo. Tem o pessoal nosso que está acompanhando as perguntas, aqui por algum motivo, eu não sei se as perguntas vão aparecer aqui no meu notebook, mas com certeza estão aparecendo aí na Fran, na Bia, nas pessoas que estão, e elas estão mandando aqui no WhatsApp uma seleção de perguntas. Se nós não conseguimos responder, eu peço aí a Fran, a todo mundo, que anote os endereços eletrônicos, que nós possamos responder as perguntas pelo endereço eletrônico. Então, com o doutor Francisco Nunes, a palavra com o senhor, para o senhor fazer aí um resumo de como o senhor está vendo toda essa situação que nós estamos vivendo no momento, não só por conta da pandemia do coronavírus, mas o que isso pode afetar as empresas, afetar o emprego, né? E se tem saída para isso com a sua experiência. O mais importante é que nós estamos acostumando aí a conviver com o coronavírus, né? Isso é um debate que nós temos feito junto aí com a classe empresarial do setor da construção, mas também com outros setores. A retomada da economia, os governos em cada parte do mundo estão ajustando, aqui no Brasil também, cada município, cada estado. Mas como São Paulo, que é a terceira economia do mundo, ou a terceira economia do Brasil, que é primeiro o Brasil, segundo São Paulo e terceiro aqui a cidade de São Paulo, seria muito importante que nós ouvíssemos um pouco aí do que o senhor pensa e também a gente sentir das pessoas que estão nos acompanhando qual as perguntas, qual as dúvidas, qual a dificuldade, e se é que nós possamos construirmos juntos saída para esse momento. Eu sempre penso positivo, acredito que é possível vencer através de uma construção em várias mãos, governo, empresário, trabalhadores. Isso eu sempre defendi,
mas com a sua experiência em todas essas áreas, como escritor, que escreveu vários livros, né? Como um grande conselheiro das empresas, principalmente da substituição familiar em algumas empresas, que a gente sabe que o pai nasceu para fazer uma empresa, construir, se comandar uma empresa de aviação, mas às vezes o filho não é muito apaixonado por aviação e ele vai para outros caminhos e muitas vezes essa empresa, no final, ela quebra e junto com ela morre não só a ideia da empresa, morre a ideia daqueles que eu acho que também são patrimônio da empresa, que são os funcionários, os clientes, né? Eu lembro aí que saudade, às vezes, nós temos do nosso saudoso aí, o dono da TAM, né? E ele ficava, o Rolim ficava ali, quando não tinha nada de informal, era tudo na mão. E ele ficava ali, ou distribuindo bala nos aviões, ou ele ficava logo no guichê, vendo quais eram os clientes que mais frequentava, para naqueles aviões muito antigos ele bloquear uma cadeira no meio. Isso tornou o tamanho da empresa, que hoje é a TAM, mas nós não temos na TAM, talvez, a mesma assistência, a mesma simpatia, né, o mesmo conforto que tínhamos na época do comandante Rolim. Com a palavra, doutor Francisco Nunes, grande consultor. Ramalho, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Tevaldo por estar junto conosco. Ramalho, é verdadeiro, né? A gente hoje está reconhecer que nós temos hoje uma situação diferente de tudo que eu, você e a maioria das pessoas pôde viver quando a gente fala da questão da saúde e da economia. Todos nós sabemos que isto está gerando um desconforto nas duas pontas, né? Mas eu queria falar um pouquinho, Ramalho, até para que os nossos ouvintes, telespectadores, possam entender um pouquinho o que está acontecendo quando a gente fala da questão da pandemia. Eu acho que sempre a estatística é boa e traz alguns números. Por que a gente sente tanto e somos tão afetados? Porque, na verdade, o setor de varejo, de certa forma, ele representa 72%, 74% aí de toda giro de economia. Isso gera um impacto quando você vai para a questão do isolamento. A indústria hoje representa 11%, e o setor do agronegócio em torno de 5%. E haja visto que esse é um setor que tem sustentado todo esse processo, né? Se a gente observar, a agronomia, o nosso negócio tem dado muito sustentação a isso. A construção civil está dentro desse indicador da indústria e representa hoje, todo mundo sabe, aí 14% do PIB. Mas é muito importante a gente olhar para o setor da construção civil, observando o seguinte: quando a gente vê o impacto desta ordem que nós estamos vivendo, onde você tem, pelo menos dentro do setor, 3 grandes cadeias produtivas. As incorporadoras, que são as grandes organizadoras, grandes empreendimentos. Você tem as construtoras, que são as médias empresas que atuam, e você tem a figura do empreiteiro, né? E aí que vem um pouquinho o que a gente gostaria de falar, o quanto o setor vai ser afetado nisso e quanto a gente está percebendo. Quando a gente vai para o empreiteiro da construção civil, nós temos também os grandes empreiteiros, tem os médios e o pequeno. E quando eu falo empreiteiro, eu queria deixar claro aí para o ouvinte que nós estamos falando das Odebrechts da vida, nós estamos falando do empreiteiro, aquele simpático cidadão que trabalha dia a dia na obra, que tem 10, 20, 30, 40 trabalhadores. E o que acontece com um momento desse? Afeta muito, porque esses empreiteiros, eles não têm caixa para suportar a situação de uma pandemia. Não estávamos preparados para isso. Então, isso cria uma dificuldade muito grande e faz com que as pessoas possam ter grande dificuldade. E é óbvio que isso requer e exige tudo isso que nós estamos vendo das políticas do governo. Eu queria fazer aqui uma observação, Ramalho e Atevaldo, que essas políticas adotadas pelo Ministério da Economia e tudo mais, e a gente enxerga, por exemplo, o BNDES liberou 40 bilhões para socorrer as empresas. E acreditem vocês ou não, somente 1% foi liberado até agora. Então, a gente tem que olhar, o Ramalho, você aí, o Atevaldo, que atua muito junto ao pessoal dos empreiteiros, para a gente encontrar soluções e evitar algumas coisas um pouco mais graves. Claro que a gente tem que considerar que São Paulo foi o centro da pandemia, começou isso muito bem, e hoje, quando a gente olha essa métrica que a saúde usa, morte por 1 milhão de habitantes, São Paulo está numa situação muito desconfortável.
Diferente de Minas Gerais, por exemplo, está com 4,56%, talvez o melhor estado. São Paulo está com 65,8%. Olha a gravidade disso. E você sabe que a construção civil já foi, está, continua sendo muito afetada por esse vírus. E mais do que ninguém, a gente sabe disso. O que quer dizer com isso, Ramalho, eu queria, para fechar essa primeira fala, dizer o seguinte: nós estamos hoje num momento absolutamente que a gente chama do novo normal. Nós já chegamos nele. É preciso tomar todos os cuidados, é preciso que a gente olhe com muita inteligência, com muita sabedoria, para entender e fazer esse equilíbrio entre a saúde e a questão da economia. E é óbvio que essa coisa, o fazer diferente, é que talvez tenha aí a possibilidade de a gente atravessar isso com menos sofrimentos e menos problemas dentro da economia. Mas não tem jeito da gente não se dar as mãos. Ou seja, o novo normal vai exigir de nós um redesenho na forma que a gente conduz as empresas. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas queria deixar nesse primeiro momento, ou seja, isso que você falou, os empresários e os empreiteiros que precisam dar sequência nas suas empresas, precisam ter aí, unir força, incorporadora, construtora, empreiteiro, você, Ramalho, como representante dos trabalhadores e toda essa sua luta aí de engajamento do pessoal a nível empresarial. Ou seja, não é hora agora de bravata. Nós temos que olhar para o novo normal e nos adaptar a isso, que eu acho que este é o caminho que a gente tem que seguir, empresas, trabalhador, governo e todo mundo. Ok? Muito obrigado, doutor Francisco Nunes. Tem várias pessoas nos acompanhando, tá? Inclusive aqui devem encaminhar a pergunta, mas disse que está ao vivo, aqui está falando comigo no WhatsApp, o Luiz Antônio de Medeiros. O Luiz Antônio de Medeiros é fundador da Central Força Sindical. O Luiz, que foi deputado por 2 mandatos, foi presidente do Sindicato Metalúrgico, foi secretário do Ministério do Trabalho, foi secretário das Prefeituras de São Paulo. O Medeiros também tem um vasto trabalho. Mas, antes de passar para o Atevaldo, para fazer as suas colocações e as suas perguntas ao doutor Francisco Nunes, lembrando mais uma vez que o doutor Francisco Nunes é consultor empresarial, escritor e ator de vários livros. Quer dizer, palestrante com atuação nacional, isso significa que ele faz palestra por todo o Brasil, na área, principalmente, que ele acompanha, e que também é conselheiro dos grupos empresariais. Atuação no setor da educação, da construção, também ele é professor, psicólogo, que esqueceram de colocar aqui, que além da formação é um psicólogo. É importante dizer da experiência que o doutor Francisco Nunes tem, porque ele atua em várias atividades, não é só no setor da construção, em várias áreas empresariais. E, nesse momento, ouvir experiência como a do doutor Francisco Nunes, para nós é muito importante, principalmente para os que estão nos acompanhando pela live, para que juntos nós possamos encontrar saída para isso. Dizer que hoje, e por isso que deu um pouquinho de confusão, nós estamos inaugurando esse novo trabalho aqui com essas lives, que terão todas as semanas, não só live, mas vamos fazer isoladamente, né, as mesas com Zoom, e vamos reunir, porque essa aí não sai, é uma questão que nós vamos discutir eternamente, ou internamente, com os empreiteiros da construção civil. Mas nós vamos ouvir alguns empresários, eu pretendo ouvir, logo que marque, o André Matarazzo, que foi ministro, que foi vereador, que foi secretário de Estado, que foi embaixador lá fora. Eu quero ouvir ele uma hora, estamos só aguardando um momento, junto com o presidente da Associação Nacional de Incorporadora, a Abrainc, que é o Luiz França, também um homem muito experiente. O Luiz me auxilia muitas vezes nas reuniões, ele me auxilia mandando aqui, principalmente no FGTS, mandando os dados, mandando os números. Mas é importante que a gente possa ouvir também esse especialista, o que eles esperam de São Paulo. Qual o plano diretor ideal para essa cidade, que ela só cresce verticalmente? Nós não temos mais como fazer aqui residência, né? Mas como que nós poderíamos fazer para segurar um pouco, de uma vez por todas, esse direito de protocolo que nós ajudamos através da microscúria? Como que nós vamos sair agora, que mais uma demanda jurídica, mas precisa acabar para a gente acertar a calibragem das garagens, né? Com a saída para isso, que a prefeitura aprovou, mas nós estamos tendo problema junto ao Ministério Público. Então, Atevaldo
Leitão, nosso diretor, já falamos do teu currículo. As suas perguntas diretas aí ao nosso professor, doutor Francisco Nunes. Opa, primeiro eu queria agradecer ao presidente Ramalho, né, pela iniciativa de ter disponibilizado essa ferramenta, né, aos internautas, né, que hoje é a ferramenta do futuro, né, doutor Francisco Nunes, né? Hoje a gente tem que estar conectado ao mundo através da internet. Eu queria começar agradecendo aqui o José de Lima, né? Parabéns pelo trabalho, né? Obrigado, José de Lima, em nome do presidente Ramalho. Atavaldo, um minuto só. Tá. Só para esclarecer aí os ouvintes, né? No Instagram, essa coisa de hoje, onde está essa live? Bom, presidente, hoje nós estamos só no Facebook, tá? Nas próximas, a gente vai para o YouTube, Instagram, tá? Então, eu queria agradecer também o Paulo Baldan aqui, que participa da live, presidente, te mandando um abraço. E tem um trabalhador aqui perguntando como vai ficar o aumento, mas essa pergunta eu vou deixar para o presidente, né? Daqui a pouco ele te responde como é que vai ficar o aumento da construção civil. Tá? Eu queria iniciar fazendo a minha pergunta para o doutor Francisco Nunes, que bem falou aí em relação à sucessão familiar, né? Doutor Francisco Nunes, nós já tivemos o 4º empreiteiro que faleceu do Covid-19 na construção civil, e outros trabalhadores, esposas de trabalhadores, né? Eu que estou nas obras praticamente não, todos os dias, e tenho informado ao presidente, né, o que está acontecendo nas obras, os testes, né, que eram tímidos, infelizmente, nós tivemos que fazer paralisação de algumas obras, né, porque resistiram em fazer os testes, algumas nós fomos para o Ministério Público, e, graças a Deus, hoje, o que nós vemos aí, que todas as construtoras, por estar se falando uma com as outras, já está sendo uma prática de estar fazendo os testes, né. Mas no início tinha construtora, quando o presidente Ramalho iniciou isso daí, e no começo de março, quando começou a pandemia, né, os trabalhadores não utilizavam nem máscara, não tinha álcool em gel. Hoje é uma realidade, né? Hoje essa mudança de cultura do brasileiro, e principalmente na construção civil de São Paulo, né, tem sido uma coisa muito boa para nós, né? Porque isso virou, né, doutor Francisco Nunes, um EPI, né? Agora a máscara ela virou definitivamente um EPI, né? É muito bacana quando você entra numa obra que você vê o teste, o termômetro, né? Mas a nossa preocupação é que aí eu queria fazer essa pergunta para você. Nos procurou aqui no sindicato a filha de um empreiteiro que havia falecido do Covid-19. Ele tinha 20 empregados. E ela meio que desesperada porque ele que andava com os documentos no carro dele, e ela foi reunindo alguns documentos e achou o telefone do sindicato e ligou para a gente. Ela não sabia onde era o contador, ela não sabia, né? Ela não sabia de nada, né? E porque o pai dela não passou isso para eles. Ela era engenheira, são 2 filhos de engenheiro e um advogado. Mas, por consequência do destino, eles estavam trabalhando até em outra área, né? Menos na construção civil. E aí, assim, eu vejo muito você falando nas suas palestras na questão da sucessão familiar. E eu me lembrei disso quando, na prática, a pessoa veio aí desesperada nos procurar sem saber o que fazer com a empresa, né? Então, realmente é uma coisa muito difícil, né, doutor Francisco Nunes? Atavaldo e Ramalho, é natural que a gente, quando cria uma empresa, a gente acaba tentando, de alguma forma, fazer o melhor, e, em tese, você cria um negócio para deixar para a sua família. Mas, infelizmente, a falta de cultura nossa impede que a gente pense nessa questão da sucessão familiar. Assim, para que vocês dois possam ter uma ideia, 86% das empresas brasileiras são familiares e somente 16% destas estão fazendo alguma estrutura de sucessão familiar. Nestas horas, como o caso que você relata aí dessa pessoa, dessa família, né, fica claro e evidente que, nessa hora, fica absolutamente difícil você resolver uma coisa sem conhecimento do que fazer. Então, a nossa sugestão para quem está nos ouvindo, para quem está aí iniciando alguma empresa, para quem já tem sua empresa, é que, de fato, possa fazer uma estrutura de sucessão familiar. E, às vezes, as pessoas me perguntam, mas, doutor Francisco, a sucessão familiar, a gente sabe que é só para grandes empresas.
isto não é verdade. Você pode fazer a sucessão familiar para uma padaria, porque o mais importante é que você faça o quê? A perenização da tua empresa. E se você não fizer o envolvimento da sua família, quer seja o seu filho, quer seja um executivo de mercado, o teu negócio tende a desaparecer. E o que significa que há uma necessidade da gente priorizar como que nós vamos fazer o compartilhamento desta gestão da empresa. Então, a nossa recomendação é que todas as pessoas possam, de fato, pensar com muito carinho, porque chega numa hora dessa, Atevaldo, é muito difícil você procurar solução, porque, infelizmente, você não tem informação. E, muitas vezes, ainda tem problemas que a gente encontra em empresas com dívidas e que acaba passando para os seus herdeiros. Então, precisa olhar com muito carinho. Da mesma forma, quando você pensa em sucessão familiar, é bom que você diga todo e qualquer patrimônio, quando você passa para o seu filho, ou quando você morre, você deixa o imposto de herança, é inevitável. Tem estado no Brasil que cobra 8% disso. E que quando você faz uma sucessão familiar, você evita todos esses custos. E mais ainda, quando você faz uma estrutura de sucessão familiar, você viga problemas jurídicos, porque isso acaba indo para os tribunais, para os advogados, e você perde um pouco a ponta do cipó. Então, se existe alguma sugestão que a gente possa dar, principalmente para quem está aí nos ouvindo, os empreiteiros da construção civil, as construtoras, é que, de fato, pense num processo de sucessão familiar. Óbvio que isso não existe nenhuma coisa que não possa ser conduzido de uma maneira mais prática. Parece que seja uma coisa muito difícil, não é, até porque existem leis, existem métodos de gestão de fazer isso. E o que a gente recomenda é que realmente as pessoas procurem uma solução no sentido de fazer essa transição de uma maneira planejada. A sucessão familiar hoje, para mim, é a sobrevivência de qualquer perenização de empresa. Caso contrário, você acaba tendo dificuldade. Só para que vocês tenham uma empresa, o Ramalho conhece muito bem, tem uma empresa chamada Sancoban, né, Ramalho? A antiga Quatro Solito, a empresa, ela tem 324 anos, e essa empresa existe porque ela pensou numa sucessão familiar. E nós poderíamos fazer de outras tantas. O Ramalho falou agora há pouco da TAM. A TAM foi um dos casos emblemáticos que a gente sabe que fizeram um processo sucessório e conseguiram resolver isso antes, o Ramalho, da morte do Rolinho, o que foi uma coisa muito boa. Então, você vem hoje, por exemplo, o Magazine Luiza, que tem uma estrutura de sucessão familiar muito bem desenhada. Para quem acompanha isso, uma das empresas mais valorizadas em Bolsa de Valores. Por quê? Fez uma transição inteligente, está neste processo e hoje consegue, o Atevaldo e o Ramalho e os ouvintes, fazer isso de uma maneira de continuidade do seu negócio. Então, em síntese, para fechar a sua pergunta, Atevaldo, é necessário, precisa fazer, é uma coisa simples, mas que dá segurança para a sua família, para a família dos empresários. Ok? Muito obrigado, doutor Francisco. Quero aqui agradecer alguns internautas que têm acompanhado aí qual é aí a intenção realmente da live. É uma conexão livre para que nós possamos não só ouvir especialistas, como político, como empresário, como alguém que esteja preocupado no momento, com o planeta. Nós sabemos que o coronavírus, o choque está em toda parte, eu acho que, do planeta. Nós estamos vendo aí os protestos dos Estados Unidos, com a morte lá, um policial matou lá uma pessoa negra, né? E a dificuldade que eles estão tendo para administrar. Aqui o Brasil não é diferente, nós estamos vivendo um Brasil onde há um desentendimento entre o presidente da República, entre os governadores, prefeitos, entre as instituições como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Pudemos assistir ontem aqui na Paulista, né, os confrontos aí, eu acho que é democrático qualquer tipo realmente de movimentação, e defendemos isso dentro de uma democracia, mas não podemos concordar com violência. Eu acho que é importante que possamos defender isso com coisas totalmente organizadas. Então, a Conexão Livre, o companheiro que disse que está entrando agora, que está acompanhando, é para debater coisas nesse sentido, na certeza de que nós não sabemos tudo e ninguém sabe, porque se soubesse, já tinha encontrado soluções. Mas uma coisa é verdade,
Os países mais organizados, onde já tem culturas de combate a vírus ou bactéria ou qualquer outra coisa, se saíram melhor. O exemplo é do Japão. Eu falava com o doutor Francisco Nunes por telefone, se eu não me engano, ontem, mas conversava dias atrás com o doutor Sumiu, que é o nosso médico, que tem o ex-médico do sindicato, foi nosso diretor, que tem muitos familiares no Japão. E também com o Haru Ishikawa, que é hoje o presidente do SECONS São Paulo, um ambulatório com mais de 18 mil funcionários hoje, administrando 5 hospitais do Estado, mas está administrando 3 ou 4 hospitais de campanhas, administrando 58 AMA, mais as UBS, né? E o Haru também comentava a experiência do Japão. Eu, quando visitei o Japão, visitei uma amiga chamada Jaqueline, ela participava dos nossos eventos junto com o marido, e depois foi morar no Japão, e quando eu mandei uma mensagem que eu estava em Tóquio, no Japão, ela logo fez questão que eu fizesse uma visita, fiquei um dia na casa dela. E pude observar que já há 20 e poucos anos atrás, algumas pessoas usavam máscara na rua, não entendia muito aquilo, né? E na casa dela tinha até um lugar de colocar os sapatos, tirava e colocava os sapatos. Mas, às vezes, a falta, por mais que você seja curioso, a falta de perguntar, eu fiquei 20 e poucos anos sem saber muito o porquê disso aí. Conversando com o Haru e conversando com o Sumiu, ele falou, olha, Ramalho, isso é para prevenir bactérias, para prevenir vírus, né? Você entra no banheiro público, você vai para a rua, então é importantíssimo que não entre em casa com sapato, não é só agora por conta do coronavírus, isso é uma prática no Japão há mais de 30 anos. Tá bom, e a máscara? Porque se não tinha coronavírus, porque há 20 e poucos anos usava máscara. Ele falava por duas coisas. Uma, que a gripe de toda a natureza também é um vírus que transmite. E as pessoas gripadas usavam aquilo para evitar que transmitisse o vírus para outras pessoas. E também, por ser uma cidade industrial, usar máscara, a pessoa evita de se infectar com poluição, com outras e outras coisas. Então, tem coisas que, às vezes, fica quase 90 anos. Nós perdemos, morreu nessa madrugada aí, o ex-jurista, e eu acho que morreu preso, né? Com 91 anos, o juiz Lalau, foi presidente aqui, do Tribunal Regional de São Paulo. Eu convivi com o Lalau algumas vezes. Achei uma pessoa super inteligente, mas morreu preso na casa dele, envolvidos em crimes. E, infelizmente, no Brasil, como também no mundo, tem muitos desses escapes. Daí, quando o doutor Francisco Nunes comentou a substituição familiar numa empresa, e as razões, né? Isso é muito importante quando a gente pensa nisso e pensa que vai viver aí, sei lá, 90, 100 anos. Não morra muito jovem, porque às vezes quando você não faz isso muito jovem, você deixa essa situação, infelizmente, para trás. Mas tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, dizendo que estão nos acompanhando, mas o mais importante é que essas pessoas fizessem pergunta para os que estão participando, para o doutor Francisco, para o Atevaldo, né? Eu já vou responder uma que é para mim, o Atevaldo, está aqui acompanhando, que é do companheiro Edmilson, né? O Edmilson pergunta como é que está a situação do aumento na Constituição Civil. Então, pessoal, rapidamente, fazendo um resumo, nós fizemos tudo do jeito que a lei manda, né? E em fevereiro, nós debatemos, fizemos aí várias assembleias itinerantes e atingimos um grande número de trabalhadores, discutimos e debatemos uma pauta, que logo no início de março nós protocolamos essa pauta nos sindicatos patronais, todos eles, começando com o Sinduscom, que parece ser o principal, ao CID de instalação, ao Pinturas, da cerâmica, do cimento, todos os sindicatos patronais. Mas logo em seguida, nós deparamos com a pandemia do coronavírus. E se voltamos, primeiro para criar critério para ver como passava para essa pandemia. Até porque o decreto foi feito pelo governo do Estado e do prefeito, e só fizeram o decreto, colocando a Constituição Civil como um setor essencial, não sei, essencial, talvez só para garantir o emprego, porque ninguém come cimento, não come pedra, né? Não come tijolo, mas para garantir o emprego, sim, mas sem nenhum critério. Coube a todos nós, no movimento que nós começamos, debater com o Sinduscom, construir um fórum de combate ao coronavírus. E funcionou muito bem, com alguma dificuldade, porque o Atevaldo tem acompanhado, 30% das empresas empurram com a barriga, inclusive algumas grandes, né, que faz isso. Você tem um exemplo de 20 obras, que 15 faz ou 10 faz, outras não faz, é uma construtora. Quer dizer, vai mesmo do ser humano que toma conta disso e parece que não consegue convencer todas as suas equipes de recursos humanos a seguir as mesmas orientações. Pois bem,
Resumindo tudo isso, nós imaginávamos que a contrapartida dos trabalhadores era que lá para o dia 10 de maio, quando saiu os índices, aí, principalmente do NPC, que nós estivéssemos de prontidão para encontrar uma saída e assinar a convenção coletiva. Isso não ocorreu. Teve aí 3 reuniões de advogados do lado de lá, principalmente do Siduscom, porque os outros ficam esperando o Siduscom, reunidos aí com os nossos para encher linguiça. E até agora não temos nenhuma proposta que realmente saída para essas negociações. Hoje é 1º de junho, nós já defragamos uma greve, Edmilson, para o dia 16 de junho. Eu espero que seja uma greve também tão organizada como nós estamos organizados para discutir a pandemia do coronavírus. Através de Zoom, através de lives, através de debate, através de orientações, mesmo porque ninguém no planeta sabe como conviver. Ressalvando o Japão, que saiu em menos de um mês. Por quê? Porque ele já tinha uma cultura de fazer isso. E se sabe, não existe cultura só com discurso. Para colocar as coisas em prática, o doutor Francisco Nunes é um grande consultor, precisa de dinheiro. E o que fez o Japão? O Japão colocou $1.000 na mão de qualquer pessoa, não importa se ele é brasileiro, se é do Ceará, ou se é da Itália, de qualquer país, né? $1.000 na conta dele, para ele ficar em casa, e $10.000 na conta daquele cara que é autônomo, que tem uma pequena empresa. Quer dizer, criou-se uma forma de gastar pouco. O Brasil não gastou milhões ou bilhões, é para trilhões de reais, mas gastou sem nenhum planejamento, porque os nossos governantes realmente estão perdidos e nós não temos a mesma cultura de um Japão. Assim como nos Estados Unidos se perderam muito nessa coisa toda, o Francisco Nunes pode fazer um comentário. Então, diante disso, por conta dessa cultura, por conta dessa ganância, às vezes, ou por conta, às vezes, de sensibilidade, é que agora os trabalhadores estão nos cobrando uma posição do dissídio, de uma convenção coletiva, e não tem. Nós vamos ter que, talvez, fazer uma coisa totalmente diferente, já estamos fazendo. O Atevaldo, com o nosso pessoal, tem visitado uma média de 14 obras por dia. Então, mais de 300 obras são visitadas por dia. Portanto, nos organizarmos nessas áreas de WhatsApp, de Facebook, para que, depois do dia 16, sem nenhuma grande mobilização, sem nenhuma grande aglomerações que possa nos acusar aí de disseminação do vírus, e nós colocamos lá hashtag Fica em Casa. Nós não ficamos em casa para enfrentar o coronavírus, alguns morreram, uns ficaram com sequela, mas a partir do dia 16 é importante, Edmilson, que fiquem em casa para ir buscar os seus direitos. Nós possamos, pelo menos, manter a causa que conquistamos até hoje e possamos repor perca. Eu acho que é falta de inteligência se os empresários... Já foi falta de inteligência se os empresários não negociar para manter o que nós já tínhamos lá e repor as perdas dos trabalhadores, que, por certo, seria muito mais. Porque, se você for ver, todos os produtos de alimentos eles explodiram. Essa inflação que tem aí, que você vai para o IPCA é 6%, mas o NPC é 2,46%, vai para o IGPM é outro número, que ninguém se acerta também, mas pelo menos nós possamos seguir a tradição de sempre, repor pelo menos o INPC e manter aí o que nós já conquistamos até hoje. Acho que empresários não tendo observado isso, eu me decepcionei e muito com os empresários, porque fiz tudo, fui para a televisão, fui para os jornais, organizamos, enfrentamos os trabalhadores. E, por último, Atevaldo, nós precisamos deixar claro, você também, Edmilson, fez a pergunta, que nós precisamos verificar obras que não testaram os trabalhadores, tiveram sintoma, Atevaldo, nós temos que decretar que é 100% o teste dos trabalhadores. Até porque eu estou sentindo que os nossos empresários não têm respeito com os nossos trabalhadores. Quer dizer, o trabalhador está com sintoma e não testar os trabalhadores, não fazer o que nós estamos pedindo, não estão sendo leal como eu fui com eles em todos esses 90 dias que trabalhei aí, para que todo mundo passasse, salvando vida, também por entender. E o trabalhador na obra, ele é bem mais seguro do que lá na periferia ou em outros lugares. Mas está nesse pé, quem sabe até o dia 16, antes da greve, encontramos uma saída de assinar a convenção para evitar a greve. É o seguinte, se tivesse boa vontade, já tinha se assinado sim, já tinha se tirado isso do caminho. Eu posso dizer que estou triste com isso, fiquei muito decepcionado com isso, porque eu tinha esperança que assim que saísse o NPC, os empresários chamassem a gente, chamassem o sindicato e falassem, olha, a nossa contrapartida
é realmente assinar uma convenção dentro de uma coisa razoável para manter o que a gente tem. Porque o sacrifício fizemos, suspendendo o contrato de trabalho, principalmente, e só foi suspenso, doutor Francisco Nunes, para quem tinha mais de 60 anos ou tinha algumas doenças que já voltaram e estão trabalhando. Quer dizer, nenhum fora disso aí foi suspenso. Nós trabalhamos, inclusive os feriados que foi antecipado pelo prefeito e pelo governador, os empresários trabalharam. Todo o período, 98% das empresas trabalharam, até Valdo acompanhou isso aí, e muitas deram calote nos trabalhadores, porque não deixaram assinar o ponto exatamente para não pagar 100%. Tem uma outra sacanagem picaretada que me deixa muito triste. Os trabalhadores todos estão reclamando, até Valdo, a maioria, que o cara foi afastado, não foi testado, foi afastado por 14 dias no achismo, e esse trabalhador volta sem saber ou não se ele teve o coronavírus, e pior que isso, cortaram 14 dias do VA dele. Né? Quer dizer, aquele vale de alimentação também foi cortado. Deixar para os ouvintes, porque tem muitos empresários nos ouvindo, viu? Não é questão de recado, porque dar recado é moleque, eu não sou moleque. É determinação. Obra que fez isso, trabalhadores também estão nos acompanhando, o horário não dá para o trabalhador acompanhar, mas a esposa dele com 7 estão acompanhando. Obra que fez isso, nós vamos parar a obra por uma semana, Tevaldo. Deixar por uma semana. O cara tem que sentir no bolso e tomar vergonha na cara, porque não se faz isso com o ser humano. Presidente, muito bem, presidente. Presidente, já tem bastante pessoas aqui, está a Helena aqui, está te mandando um abraço. O Sérgio Pereira, eu queria responder a pergunta dele, ele perguntou qual que é o tema que ele entrou logo depois na live. O tema aqui é o seguinte, o Sérgio, o nosso tema dessa live é uma live que a gente está discutindo dentro da construção civil, tendo em vista que a construção civil só na capital são 300 mil trabalhadores. E como conviver com essa pandemia e mantendo os seus postos de trabalho. Esse é o principal tema. E ele está perguntando aqui, o Medeiros, né, perguntando quantas pessoas foram testadas, quantas pessoas... Então, eu vou te dar aqui um panorama de uma obra, e não vou falar o nome da empresa, até para preservar a empresa, e depois o presidente, ele tem esse panorama geral, esses dados geral, e ele vai falar para vocês no geral. Mas só, Sérgio, só de uma obra que a gente fez, de uma construtora, que ela tem 700 trabalhadores, de 556 testados, foram 186 com Covid, né? E foram imediatamente afastados. Só que essa mesma obra já tinha afastado no achismo, o trabalhador reclamava que estava com coriza, que estava com febre e tal, e eles já tinham afastado 86 trabalhadores. Então, o prejuízo do afastamento deles foi muito grande, porque você coloca isso na ponta do lápis, uns 14 dias, e depois teve que afastar mais 100 e poucas pessoas, quase o dobro novamente, então, quer dizer, a conta não fecha para ele, né? Porque a gente foi lá, por exemplo, acabou parando a obra dele 3 dias, né, levando para o Ministério Público, e ele acabou fazendo 100% da obra, né? E aí, depois de tudo isso que aconteceu, ele veio nos agradecer, né, que, na verdade, que a coisa não é de brincadeira. Poderia ter morrido pessoas, né, tendo em vista que já faleceram mais de 40 pessoas, entre trabalhadores e familiares, né, mas são muitas pessoas contaminadas. Por exemplo, nós temos um canteiro de obra de 1.200 trabalhadores, que os números são absurdos, deve finalizar o teste entre hoje e amanhã, mas os números passam de 200 pessoas, né? É claro que tem várias pessoas também que pegaram o vírus e já estão com imunidade, né? Então, eles já estão com anticorpos, né? Que é o IgG. Né? Isso é uma coisa que nos alegra muito, mas nós não podemos colocar os nossos trabalhadores no risco, né? E ainda chega agora, por exemplo, a gente já estamos no mês de junho e não ser discutido ainda o nosso reajuste salarial, a manutenção das cláusulas da convenção coletiva. Isso é uma coisa que nos deixa muito chateado. E aí, professor Francisco Nunes, você que é o homem dos números da construção civil, da qualificação profissional, né? Eu vi o ministro Guedes falar essa semana, né, que, na verdade, a construção civil vai ser o puxador da economia. Bom, tudo é a construção civil, é o PIB da construção civil que puxa tudo. E, muitas vezes, a gente nós somos meio desprezados, né, em relação às melhorias para a gente, né? Muitas coisas foram conseguidas aqui, como diz o outro, né, na porrada, né, na greve.
quando, na verdade, não precisaria nada disso. Um exemplo que eu vou utilizar, presidente Ramalho, é a questão das refeições nos canteiros de obra, que se não fosse a gente paralisando obra, ainda tinha marmitex nos canteiros de obra, né? Hoje, 99% das empresas hoje tem um vale alimentação no valor de R$315. Poucas empresas têm um bandejão, né? Aliás, hoje nós colocamos o estado de greve numa grande construtora de São Paulo, porque ela insiste a ter o bandejão no canteiro de obra. E agora, nessa pandemia, ela mudou de bandejão para marmitex, presidente. Então, hoje, o presidente autorizou que a gente fizesse o estado de greve, né? Vai ser uma greve antecipada, né, presidente? Eu não sei se agora você quer passar por... Não, antes de passar por Chico, eu quero fazer algum comentário. Primeiro, cumprimentar o Haru, que está nos acompanhando aí. Nós já falamos, Haru, da instituição Seconce, falamos... Eu talvez não tenha falado das coisas que foram boas que nós fizemos junto. O Atevaldo Oicendo esteve numa obra da Construcap, né, Atevaldo? Do nosso... Isso. Do Júlio Capobianco, e o Júlio Capobianco nos deu o café da manhã. Foi uma posição do Júlio, depois, numa discussão minha com ele, e fizemos até, na época, lembro que fizemos um teatro, mas tudo combinado, e com isso conquistamos o café da manhã lá em 1989. Quer dizer, o cara, quando é bom, já nasce bom mesmo. O Capobianco deve estar com mais de 90 anos, ou por aí, né? E lúcido, né? Então, meus parabéns. E depois nós seguimos muitos exemplos, porque em cima do Júlio Capobianco, quase que nós resolvemos a maioria das nossas convenções na calada da noite. Eu lembro que uma convenção nós assinamos no restaurante A Luz de Vela. Não porque o restaurante era Luz de Vela, porque acabou a energia, né? E foi para evitar uma greve na segunda-feira. Então, a maioria desses acordos eu comecei lá com o doutor Júlio, e aprendi com ele. Depois veio o Sérgio Porto, o grande Sérgio Porto, é um outro trator enorme, seguido o Quaresma, e a maioria dos acordos fechou eu e o Haru, conversando nós dois, acertamos, foram para frente. Do ano passado para cá, meio que desandou, até porque quando entra advogado, essas coisas, a vaca, como se diz, não vai para o brejo, não é a vaca, vai uma boiada inteira. Foi assim o ano passado. Ficamos quase o ano inteiro com sequelas. O que valeu, Atevaldo, foi que nós acabamos com a alimentação no canteiro de obra. A construtora, você está falando, a grande, vamos dar nome, é Tegla, uma construtora até que fez um ótimo trabalho na prevenção do vírus. Né? Fizemos um ótimo trabalho. E a proposta da Tegla, há uns meses atrás, era que eles iam fazer um restaurante para vender comida para o trabalhador. E foi falado para eles que nós não aceitávamos que isso fosse trocado pelo VA, pelo Vale de Alimentação. Agora você está me dizendo que está voltando até Marmitex. Então, se você notificou, passou o prazo, vamos parar todas as obras da construtora Tegla. E, se possível, deixa uma semana parada, porque eles vão fazer cálculo. Eu gosto de dar prejuízo a empresário que vai para o lado da malandragem, eu gosto de dar grande, forte, e gosto de peitar a cara assim. Porque não foi esse o compromisso. O compromisso é que eles iam fazer um restaurante para vender comida. Mas o compromisso nosso é que tinha que dar VA para todo mundo, e o VA não pode ser trocado por comida, o VA só pode ser trocado por alimento em supermercados. E a obra precisa ter, sem dúvida nenhuma, o local do cara guarda a comida, que é a estufa, certo? Eu não sabia nem dessa história do que tinha voltado Marmitex. Então, eu acho que é por isso que eles não estão, esses dias todos, eles não têm respondido muito as minhas mensagens. Então, eles vão responder porque mapeie, pare a partir dia depois de amanhã, que é dentro do prazo da greve, todas as obras da Tegla, e qualquer uma que se intrometer a fornecer comida, né? Nós vamos trabalhar nessa linha. A greve dia 16 é para manter a convenção coletiva e a gente isso com data retroativa 1º de maio. Mas não vamos esperar a construtora que quer fornecer Marmitex aos nossos trabalhadores, porque isso acabou. E isso acabou com um prejuízo que eu acho que esses caras não calcularam. Nós saímos do tribunal, fechamos a convenção coletiva e nós paramos Cidade de Matarazzo, com 4 diretores do Siduscom aí. E fizemos da comida, fizemos da VA, Vale de Alimentação, acertamos, resolvemos os problemas lá. Acabaram os problemas. Eu só lamento que precisamos, às vezes, se radicalizar para que se consiga construir um caminho. Eu acho que isso não faz parte muito da minha cultura. Eu que a vida inteira debrucei para encontrar meios e formas negociáveis, de conseguir fazer as coisas com conciliação, com entendimento, com debate. Quer dizer, você passa um ano inteiro
depois da convenção coletiva, dá realmente a impressão que a Tegra está querendo realmente dar um passo a moleque também na convenção coletiva. Eu estou achando esses caras frios, até, Valdo. Hoje não estão acreditando que os trabalhadores vão ficar em casa, né? Então, eu acho que nós ajudamos a construir praticamente 90 dias aí de pandemia, nós fomos para a televisão, fomos para a imprensa, né? Conseguimos fazer com que os trabalhadores trabalhassem, né? A quantidade de trabalhadores que morreram é grande, nós não temos isso ainda. Você tinha a pergunta, quantos trabalhadores foram testados? Exatamente, nós não temos. Nós temos aí o que nós acompanhamos, que dá perto aí de 16 mil. Pelo SECOM, se o Haru está me ouvindo, não chegou a 2 mil testes ainda. Até a última relatório que ele me mandou estava 1.500 testes, por aí assim. Por quê? Porque também o SECOM só conseguiu comprar 4 mil testes e conseguiu testar a partir do dia 7 de maio. Então, nós já estamos aí com 20 e poucos dias que o SECOM tem nos acompanhado. O trabalho do SECOM é um trabalho que tem sido maravilhoso desde o começo. Por quê? Quando não tinha teste, o SECOM examinava o paciente e mandava ficar em casa. Acontece que muitos, tanto do SECOM como em outros hospitais que foram para casa, a gente não sabe se realmente ele tinha o vírus ou não, se ele teve o vírus ou não. Os sintomas nem sempre são sintomas de que tem vírus. Mas nós temos os exemplos daquelas que testaram 100%, que 28%, numa média, deram infectado e 60% desses comprovam que eles tiveram o vírus. Nós vamos continuar defendendo a construção, trabalhando a todo vapor, com algumas exceções. Eu, até uns 4, 5 dias atrás, não estava muito para isso. Dada a pressão, e muitos jornalistas me ligando, pessoal da Globo e outros, né? E agora os grupos da vizinhança solidárias, né? Que são vários que estão entrando em contato comigo, né? Eu vou fechar com eles um movimento, Atevaldo, que trabalhe só de segunda a sexta. E trabalhe das 7 da manhã às 18 horas. O rodízio vamos fazer a partir desse horário, se for preciso fazer o rodízio. E que barulho seja só depois das 9 horas. Né? Então, já vamos mandar fazer, já mandei fazer aí uma quantidade enorme de para-choques, para colocar nos para-choques do carro, né? A luta pela vida, né? Obras sem barulho, é possível construir as obras sem barulho. Então, eu prometi a toda essa liderança da segurança solidária que nós vamos trabalhar nessa linha. E a obra que fizer barulho até as 9 horas, que incomodar realmente os vizinhos, nós vamos pegar o bairro inteiro e vamos fazer o usinaço em frente à obra. Né? Usinaço, panelaço, sem aglomerações. Porque é possível, sim, administrar. Dá para você colocar o trator depois das 9. Dá para você uma serra circular depois das 9, dá para fazer, dá para colocar essa coisa de caminhões fazendo barulho depois das 9. E é uma falta de respeito com quem está na quarentena em casa, alguns até doentes, obra começar às 7 horas da manhã, apavorando pessoas e elas ficando doentes muito mais. Eu acho que esse trabalho nós estamos fazendo e vamos fazer, vai começar agora, vai criar também um impacto, mas eu acho que é importante, e alguém deve estar falando assim, por que você também está se intrometendo com isso? Eu resisti isso desde março. Desde março que eu fui o contrário. Tenho ido para a consultora e para a vizinhança solidária em falar, não, se parar as obras, vocês vão ter muito mais problema, porque tem rato, tem barato, tem, infelizmente, todas as os mosquitos, insetos, e é ruim uma obra parada, ela pode ser invadida por outras coisas, né? E é verdade, né? Mas também eu acho que o que os vizinhos estão reclamando, eles têm uma séria razão. A Globo mostrou isso muito claro, né? O especialista que deu entrevista para a Globo, que é também o especialista que está fazendo esse trabalho com as vizinhanças solidárias, né? Eu se comprometi com eles da gente fazer isso. Eu coloquei isso no Fórum do Combate ao Coronavírus, porque vai ser difícil para as consultoras. Se foi difícil para eles fazer os caras fornecer máscara, colocar álcool em gel, eu acho que o difícil ainda vai ser fazer uma ação dessa de acabar com barulho até às 9 horas. Então, isso vai caber a nós mesmos, no braço, como ser humano, ao Ramalho, com a precipitação dele algumas vezes, porque eu avaliei, estudei junto com os cientistas, é possível fazer obras sem barulho, sim, até às 9 horas.
até às 9 horas dá para o mestre, o engenheiro, planejar a obra e colocar azulejo, fazer coisas que não façam barulho para incomodar os vizinhos. Até porque eu acho que é uma questão também de saúde nisso tudo, e eu já senti também que vamos ter apoio, tanto do governo do Estado como da Prefeitura, né? Algumas pessoas envolvidas com isso já estão respaldadas para dar apoio. Como também, voltando na coisa da alimentação, nós já estamos denunciando qualquer obra que tiver alimentação no canteiro de obra da vigilância da saúde. Quer dizer, esses restaurantes feitos de qualquer jeito, comida feita de qualquer jeito, também nós vamos fazer isso aí. Nós queremos construir as coisas como temos construído, mas não vamos deixar, depois que conquistamos 99%, fazer direito, 1% aí querer voltar para trás. Eu vou quebrar esse cara, mas ele não vai atrapalhar o mercado, esse cara não vai prejudicar, assim como nós temos feito com obra, onde muitas construtoras têm feito os testes e estão refazendo os testes. Pode lembrar aqui uma construtora, que é bom falar o nome das que faz direito, tá certo que eles vão apanhar caramba dos outros aí que não faz direito, mas a IVE começou a fazer teste, e as obras da IVE, até onde a gente sabe, morreu um trabalhador, um carpinteiro, e teve um infectado. Em 850 trabalhadores, o número está correto, Taval? 850, né? Em 850 operários que prestam serviço para a IVE, nós tivemos 9 casos. Um morreu e os outros foram recuperados. Ou seja, 98% das obras não foram infectadas até agora. Eles estão retestando de novo, eu não tenho ainda o resultado desses testes. Até porque eu acho que começava hoje. Né? Não sei se o Tevaldo está acompanhando. Mas provavelmente eles vão retestar e não tem ninguém. Isso é consciência de um empresário honesto. Isso é consciência de quem tem uma administração que se preocupa com a saúde do seu trabalhador. Não ficar enrolando. Não ficar enrolando. Teve uma obra que foi parada, aí vamos dar nome, da Trisul, que foi parada sexta-feira, né? E os trabalhadores exigiram. Hoje, o diretor que estava lá me ligou: ô Ramalho, aqui, presidente, o pessoal só aceita se testar 100%, então nós vamos fazer a vontade do trabalhador. Vai testar 100% ou não trabalha. Aonde o trabalhador exige isso, vai testar 100%, a obra fica parada. Não tem porquê a gente ficar, e quem paga para nós são os trabalhadores. São os trabalhadores que mantêm o sindicato. Nós temos que ficar aguentando, empurrar com a barriga de empresas que ficam enrolando. Uma boa empresa, a relação é boa. Agora, a relação só é boa quando é dos dois lados, né? Nós precisamos ter consciência de que ela é boa quando é dos dois lados. E, para mim, é boa quando atende os trabalhadores. Eu nunca recebi ajuda de empresa, não recebo dinheiro de empresa, não tenho conchave com empresa. Meu conchave é com emprego e renda, né? E, por isso, sempre andei com a cabeça erguida, da gente pegar e fazer o que tem que fazer dentro dos limites, preservando o emprego, mas a vida está acima de tudo. E o nosso trabalhador é ele que realmente, enquanto eu for presidente desse sindicato, ele terá vez e voz. Então, passamos agora para o doutor Francisco Nunes. Você precisa controlar o horário aí, para não entender muito, pessoal. Foi bacana aí ouvir aí o momento que vocês estão vivendo, as dificuldades, e mostra para nós, né, o Ramalho e o Tevaldo, que o que a gente está chamando desse novo normal. Assim como não fazer barulho das 7 às 9, Ramalho, a gente sabe que se distribuir o trabalhador dentro da obra, dá para manter o distanciamento entre si e todo mundo trabalhar e não criar nenhum problema. Mas eu queria fazer um pouco de comentário sobre o que o Atevaldo falou sobre a postura do Ministério da Educação, da Economia, que o Guedes parece que, fico feliz em ouvir que ele realmente comece a olhar a construção civil como uma mola prepulsora desse momento. Quem está me ouvindo sabe disso. A construção civil talvez, se não o principal, um dos principais setores que pode gerar emprego rapidamente. Eu quero dizer para todos vocês, dentro de toda a minha experiência, como disse o Ramalho, eu tenho clientes no setor agronegócio, bancos, eu tenho financeiro, eu tenho construção civil, escola e tudo mais. E uma coisa para mim fica muito claro: se a gente não resolver o problema de emprego, não tem solução. Ok? Então, se o ministro da Economia está olhando para a construção civil, isso exige de nós, de todos nós, uma atenção especial. E aí, o Ramalho e o Atevaldo, eu queria falar um pouquinho daquilo que eu estou percebendo hoje, empresarialmente, onde eu estou enxergando isso nos nossos clientes, nas nossas
avaliações e acompanhamento. Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho do home office. Na verdade, é o seguinte, a pandemia trouxe para todos nós alguns aprendizados, e um deles é que as coisas precisam ser feitas de maneira diferente, né? E eu tenho aí alguns clientes e pude fazer uma pesquisa com esse pessoal trabalhando em home office. Claro que algumas áreas podem, outras não. A construção civil, quanto operário, isso é impossível, mas na parte administrativa, na parte comercial, na parte imobiliária, nós sabemos que é possível isso. E acreditem vocês, das pessoas que estão durante esse período de experiência, numa pequena amostra que nós fizemos, 48% das pessoas ficam em casa e são produtivos. Então, é possível trabalhar com segurança, é possível aproveitar. E queria aproveitar e dizer o seguinte, que nós estamos andando para um novo normal, que eu considero uma coisa chamada semipresencial. E olha, Ramalho, você mais do que ninguém sabe disso, o quanto essa cidade tem aprendido com isso. E uma delas é a questão do meio ambiente. Ou seja, nós tivemos aí algumas alterações nesse processo que se faz muita diferença. A outra coisa que nós temos que viver esse novo normal é a questão da mobilidade. Nós sabemos que o semipresencial vai trazer algumas coisas positivas. E se o empresariado, particularmente da construção civil, conseguir entender isto, nós temos certeza que essas coisas poderão contribuir muito para a produtividade e o ganho e o aumento da renda do trabalhador e das empresas como um todo. Então, eu queria fazer essa observação e dizer para vocês o seguinte, não tem como a gente não olhar para essas duas possibilidades. Ou seja, é preciso que a gente perceba que o semipresencial ele veio para ficar, Ramalho. A gente sabe disso, não tem como a gente não observar. Vamos falar aqui para o setor imobiliário. Os corretores hoje, mais do que nunca, Tevaldo, você sabe disso, se não trabalhar com a internet, se não trabalhar com as mídias sociais, ele não consegue fazer suas vendas. Então, quer dizer que é possível equilibrar essas duas coisas, ou seja, a prevenção da vida, a prevenção do trabalhador, a prevenção do trabalho, a renda do trabalho e, principalmente, a produtividade das pessoas. E isso eu acho que é uma coisa que eu gostaria que as pessoas começassem a refletir um pouquinho mais sobre isso, que, com certeza, nós vamos poder tirar muitas lições. E aí, Ramalho, você falou um pouquinho dessa questão da experiência do Japão e tudo mais. E eu queria aproveitar também o momento, nós estamos aí já quase que uma hora aqui nessa live, para dizer o seguinte, as nossas lideranças dentro das obras, quer seja engenheiro, mestre de obra, dono de empresa, empreiteiro, é que vão poder fazer muita diferença nessa hora. É fundamental que a gente consiga influenciar as pessoas de maneira positiva. Eu acho que agora é hora da gente unir forças, mostrar o melhor caminho para o nosso trabalhador, tomar todas essas medidas preventivas. A questão do EPI hoje já não é uma questão de ter ou não ter, é sine qua non. Nós vamos aí, Ramalho, você falou do Japão, nós vamos começar usando máscara por muito tempo. Eu tenho absoluta consciência que nós vamos até o final do ano, todo mundo usando máscara e roramos a Deus que isso vire uma cultura para a prevenção de qualquer contaminação, quer seja do corona ou de qualquer outro infectante aí, ou qualquer outro vírus que possa atrapalhar. Mas é fundamental que a gente entenda, que a sociedade entenda que nós precisamos de liderança, nós precisamos de alguma coisa que possa dar sustentação nesse processo que veio para ficar. Eu queria repetir, olhem e percebam bem, a ideia do semipresencial hoje se faz necessário pensar com inteligência, com maturidade e com muita sabedoria. Ou seja, podemos ser produtivos à distância, porque isso requer comprometimento, isso requer consciência. E quando as pessoas estão conscientes, a gente consegue resolver em qualquer lugar. E a tecnologia está aí a nosso favor, ok? Doutor, só um recado antes de falar, Tevaldo, um momento só, né? O Haru me passou os dados aqui dos testes do Seconce. Então, vamos passar até com calma, para entender o trabalho do Seconce. Vocês sabem que eu sou um dos maiores defensores do Seconce, porque é eles que atendem nossos trabalhadores e seus familiares. O Seconce foi criado em 20 de março de 1964 por um grupo de empresários e trabalhadores. E até hoje, o nosso sindicato tem um assento no conselho do Seconce. Eles sempre consideraram, era o saudoso Daci, agora é o Zé Pedro, né?
Eu, conversando com alguns empresários esses dias que eu estava me sondando, viu, Haroldo? Eu vi muito empresário meio que querendo achar um jeito de sair fora do SECONS. Eu quero dizer, para todos nós que estão acompanhando, nós não vamos acabar com o SECONS. O SECONS é o único ambulatório que dá assistência aos nossos trabalhadores. E eles estão fazendo porque a maioria deles só fazia de conta que o SECONS. Hoje não, nós estamos obrigando 100% de quem trabalha na construção civil fazer SECONS. Também é um ponto que nós não abrimos mão. Né? Nós não abrimos mão de nada que está lá, mas isso não abrimos mão. Mas os dados que o Haroldo passou na live também, que o pessoal está acompanhando, mas vamos falar aqui, repetir. Então, foram testados pelo SECONS 2.376 testes. 10 foram testados. 1.769 não contraíram o coronavírus. Dos 244 que contraíram, 206 estão em casa, quer dizer, já estão imunes esses 206, né? E 121, eles foram para repetir o teste. Porque também eu tenho ouvido dos médicos, eu não conheço muito dessas coisas, mas a gente sabe que, às vezes, os testes não são 100% confiáveis. E aí o médico ou o enfermeiro avaliando lá, às vezes há uma necessidade de retestar essas pessoas. Eu vou pedir ao Haroldo para, quando ele tiver esses dados, passar também para a gente, e vamos pedir também até a das empresas, que já está perto, pelas continhas nossas lá, de 17 mil, quando nós tivermos o resultado da Matec, que é 1.500 testes, que ainda não temos, nós precisamos ver da Matec quantos testaram, possivelmente, quando sair o resultado da Matec, vai para mais de 18 mil, a gente só resta saber quantos foram testados com o vírus, que não tiveram o vírus, como é que estão, porque a gente sabe que lá foram muitos afastados. Eu recebi uma mensagem de um trabalhador que trabalhou na Matec, e ele foi para o Piauí, até pedi para ele resolver, ele mandar para a gente para confirmar, e ele acha que lá no Piauí ele está com coronavírus, ele saiu aqui, como eu acho que falei para ele que faz alguns dias que ele saiu da Matec, possivelmente ele não tenha pegado os vírus lá no canteiro de obra, ele tenha pegado o vírus em outro lugar. Mas, de qualquer forma, é bom a gente estar sempre acompanhando, e por isso que lá eu tenho falado que não há necessidade, na obra, onde não tem nenhum sintomas, de fazer teste. Quer dizer, tudo bem que o pessoal da IVE está fazendo, está repetindo, é elogio até porque é uma segurança total. Mas se na obra não tem nenhum sintoma, guarda os testes para quando tiver sintoma. Agora, uma obra, alguém apareceu com vírus, eu acho que tem que testar tudo. Se foi testado lá, o resto tem que testar tudo, porque ele pode ter contaminado as pessoas e ela sair disseminando para tudo quanto é lado. Então, eu acho que é uma coisa que nós precisamos adotar. Eu sei que os empresários estão realmente se esquivando de fazer isso, porque é custo, né? Mas, para você ver, no universo de 680 mil, pelo SECONS foi testado 2.376. Dados do SECONS. O Haroldo está passando, está na live também, está ao vivo aí na live. Só copiei da live. Com o trabalho que nós fizemos, que alguns também foram espontâneos, é o caso da própria Tegra, foi uma das que começou a fazer primeiro, mas a Tegra tinha uma época que só a administração tinha 200 afastados, dado que foi passado para mim também, para o Atevaldo também, né? Mas era a gente trabalhar, né, nessa... eu queria fazer essas considerações aqui que foi colocado para lá, e para passar a palavra para o Atevaldo, dizer para o doutor Francisco Nunes o seguinte, doutor, não tem outra saída para a economia do Brasil voltar se não for via construção civil. Não tem. E o Paulo Guedes tem consciência. Né? Eu participei aí de um evento que teve como palestrante o Carlos Costa na Abrainc, muito boa palestra lá do secretário do Paulo Guedes. Então, foi muito ótima também a palestra do Rubens Cavalcante, lá da Getúlio Vargas. Como foi também uma palestra boa do Rodrigo Navarro, que é da Bramate, né? E as próprias colocações do presidente da Abrainc, que é uma pessoa muito qualificada, que é o Luiz França, né? Mas a Abrainc, que é considerada a nata da construção, eles também têm 49 empresas no Brasil, né? Nós temos no Brasil, em construção civil, com certeza, muito mais do que 500 empresas, porque só o Sindicato de São Paulo tem 35 empresas aqui. Né? Se for considerado um terço aqui em São Paulo, então o Estado de São Paulo, no setor da construção civil, deve ter aí entre 70 e 80 mil empresas só o Estado de São Paulo. Então, eu acho que não é nem um exagero se falar que a construção civil no Brasil tem aí 500 empregadores. Mas as construtoras que comandam,
são 49 que estão ligadas à Abrainc, né? Assim como na área da pesada. Mas por que eu acho que o Paulo Guedes, e ele que tem visão, está voltada para isso, né? Tem umas coisas do Paulo Guedes que eu não concordo, tem outras que... Eu vou te falar, o Paulo Guedes acerta 80% do que ele faz. Talvez as coisas que eu não concordo muito é o radicalismo de fazer a coisa passando em cima. Mas as propostas que ele coloca em área de economia, elas são razoáveis, elas são boas. Né? Até o ministro do Recupero reconhece um pouco isso, reconhece que na área social, eu acho que não é ele, ali é para fazer os gostos do carrasco do Jair Bolsonaro, né? Que por ele passa em cima de todo mundo, né? Mata todo mundo, não tem respeito com ninguém, o povo morrendo, a economia acabando e ele andando de cavalo para se mostrar, né? Quando ele deveria estar trabalhando, arrumando solução e ser o líder. O Brasil falta um líder. Infelizmente, falta. Não é possível, dos 215 países do mundo, você tenha 2 ou 3 caras aí que é louco, e aí atrapalha os ministros. Você pega um Paulo Guedes da vida que quer fazer, o cara não deixa. Você pega um Rogério Marinho, pode ter sido péssimo com a reforma trabalhista, mas precisa respeitar o cara na área de desenvolvimento, está indo muito bem, ficam podando o cara. Um Tarcísio da infraestrutura, fantástico. Tem ideias boas para acompanhar. E dentro disso, o Paulo Guedes é o dono do dinheiro, entre aspas, é o cara que está lá com o cofre na mão. Mas nós temos 1.668 obras paralisadas. Concordo com as implicações do Carlos da Costa, que muitas dessas obras foram feitas para aparecer, exemplo, construção de hospital, e depois você não tem estrutura, né, para colocar lá equipamentos e médicos no hospital. Então, não adianta nada fazer o hospital, precisa planejar, e aí é que entra empresário como o doutor Francisco Nunes, para montar planejamento e ver a viabilidade dessa obra. Quer dizer, muitos parques eólicos, que gastaram fortuna nos parques eólicos e depois fazer a transmissão para que a energia chegue em outras cidades, em outros estados. Quer dizer, não planejaram que era um negócio de dinheiro, vão investir milhões, e eu vim acompanhando, eu dei uma mensagem de um parente meu que passava fome na fazenda dele, e hoje, só porque ele emprestou a fazenda para colocar lá alguns ventiladores eólicos lá, ele recebe hoje 25 mil por mês por alugar o espaço para colocar aquilo lá. Né? Olha, também eu acho que é um exagero até. Ele daria, ao invés de dar 25 mil para o cara que a terra estava seca, ele pode criar ali uma forma dele plantar, colher, exportar. Quer dizer, mas não, parece que tem até uma máfia por trás. Ele pega a terra seca do cara, vai dar 25 mil para o cara vai para você saber o que faz com o dinheiro. Quando ele deveria aproveitar o resto da terra para plantar. Nós temos condições de ser os maiores exportadores de fruticultura do mundo. Talvez nós perdemos para a Flórida, um pouco para o Chile, mas o Brasil pode fazer tudo isso, só que há realmente planejamento e entendimento. E aí o Paulo Guedes tem razão. Né? Não vamos gastar bilhões num parque eólico e depois não temos como fazer a transmissão dessa energia do parque eólico. E assim, mais parte dessas obras pode ser retomada, que elas são importantes. Se retomar aí 10% dessas obras, se retomar 10% dessas obras, né, são muitas obras que podem vir para o mercado para ajudar. Por outro lado, nós temos mais de 40 mil obras, essa sim precisa ser terminada. São aquelas obras que têm a contrapartida da prefeitura, do Estado, cada um põe um pouquinho, e quando fui deputado por 2 mandatos, isso esbarrava muito nessa dificuldade. O governo do Estado de São Paulo colocava o dinheiro, aí faltava o dinheiro federal, faltava o dinheiro do município. Nós tivemos um município que eu visitei, governador na época, né? E lá o prefeito, porque era do PT, não desapropriava. O governador, com dinheiro para construir lá 500 casas, com dinheiro lá para poder ampliar e fazer estrada para fluir tudo lá, só que a desapropriação das terras era por conta do prefeito. E o prefeito nem desapropriava as terras para fazer casa, não facilitava, e muito menos não desapropriava para poder você passar a estrada, para escoar aquelas coisas com facilidade. Quer dizer, por conta da politicagem, e essa coisa que a sociedade tem que ver, trabalhadores, empresários têm que ver, quando tem politicagem desse jeito, para começar a denunciar o cara e nunca mais votar nele. Porque, por essas razões, é que tem 40 mil obras paradas de municípios e Estado com contrapartida. Só o governo federal não libera, mas também entre o Estado e o município tem os contratempos. Com isso, nós estamos enfrentando uma pandemia diferente de um Japão, que 100% tem rede de esgoto. Aqui nós temos metade sem rede de esgoto, 110 milhões de brasileiros não têm rede de esgoto.
37 milhões de brasileiros não têm água encanada. 7,7 milhões de brasileiros não têm onde morar. Eu acho que até se não têm onde morar, eles estão um pouco mais confortáveis. Porque eles não têm onde morar, eles têm condição de pagar aluguel. Quer dizer, não tem casa para morar. Mas também se vê muitas pessoas pagando aluguel de até 25 mil reais um aluguel por outro tipo de conforto, porque é a empresa que paga por outras razões, né? Mas tem uma coisa que é um absurdo, para mim é o crime dos crimes. O Brasil tem 23,9 milhões de pessoas morando em residência inadequada. Entra prefeito, sai governador, presidente da República, faz governador, e não se tem um programa de habitação. Como é que você pode realmente dar o título de propriedade dessas pessoas que moram em comunidade, mas como é que nós vamos colocar esgoto, água decente para o cara, escola, área de lazer, levar, descentralizar, colocar as empresas mais próximas do emprego? Não tem razão do cara sair lá da cidade de Tiradentes para ir trabalhar lá em Interlagos, numa fábrica, quando ele devia ter a fábrica mais perto dele, mais próxima dele. O cara precisa de um exame, ele precisa vir para o centro de São Paulo, quando o ambulatório podia estar próximo à casa dele. E aí tem terra de todo mundo, terra da União, que poderia ser doada para isso, terra do Estado, terra do município, que podia facilitar, criar realmente coisas de acabar com grandes tributações, que isso é outra vergonha, e principalmente com espaço para a máfia. Está aí a quantidade de governador que possivelmente vão para a cadeia, prefeito também, quando essa pandemia demorar um pouco mais. E começa a Polícia Federal já enfrentando aí, porque pegaram um momento de pandemia para superfaturarem, né? E muitos compraram os equipamentos e não chegam. Os membros de São Paulo, acho que faz mais de um mês que eu estou ouvindo que esse ventilador está em trânsito, né? Mais de um mês. Olha, se é uma coisa de urgência, por que o ventilador tem que vir de navio? Por que não vem de avião? Por que nós não usamos a Força Aérea, né? Os aviões nossos, de comum acordo com o governo do Estado, com o município, para buscar os ventiladores, e quando muito, vai demorar 2 dias para chegar no Brasil. Por que eu tenho que esperar uma viagem de navio que ela pode demorar 60 dias ou mais? Isso, para mim, é falta de planejamento e até de responsabilidade. E a gente sabe que esses ventiladores, muito embora eu vi nos jornais hoje, comprado por uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, mas eu acho que é o problema da burocracia que faz com que essas pessoas sofram tanto para poder ser atendida. E aí você vê se esgotando aí os hospitais aí que tem. Olha, se não tem outra coisa para fazer, o que eu tenho observado, e estão até pedindo, pelo amor de Deus, antes eu para passar no Edmundo Vasconcelos, eu esperava um mês para conseguir uma consulta. A minha mulher conseguiu para amanhã, às 10 horas. Hoje ela ligou lá, verificou, amanhã às 10 horas eu vou. Quer dizer, hospitais privados, isso que é com convênio. Porque se for privado, eu acho agora a consulta na mesma hora, né? Então, cabe ao governo, em vez de gastar tanto dinheiro à toa, também locar os hospitais privados e atender os hospitais privados e não ficar enrolando, mandando as pessoas para casa sem saber se eles têm ou não coronavírus. Por que o governo não testa todo mundo? Tem que até que esperar empresário. Por que esse rolo? Porque o problema dos empresários da construção civil é que quando eles foram falar com Dória, eles prometeram o mundo e os fundos para o Dória. O próprio governador falou comigo, Ramalho, quando esses caras vieram falar comigo, só errei porque eu não te consultei. Então, eles iam fazer teste, eles iam álcool em gel, iam comprar máscara, eles iam fazer rodízio, eles iam carregar o trabalhador no colo, iam dar banho neles, dar para perfumar. E aí depois se fecha e não faz. E aí fica todo mundo, não me engana que eu gosto. Eu acho que essas coisas nós precisamos, aos poucos, acertando e vendo quem está falando com a razão. Eu discordo muito de coisa do Dória, mas tenho certeza na empolgação, e ele tem muito essa coisa de jogar para o empresário fazer, tanto é que ele está quase arrecadando 1 bilhão para investir na área social de doação de empresário, mas que isso na prática realmente funcione. Tevaldo, eu não sei por quanto tempo vai a live, para a gente não cansar as pessoas, mas aí que você fizesse a tua pergunta, enquanto isso eu vou olhando aqui se tem algumas perguntas para o doutor Francisco Nunes, porque as minhas eu respondi todas, que eu aproveitei e já falei. Bom, presidente. Nós já estouramos a live em 14 minutos, mas essa live é uma live inaugural, né? Então, tem bastante pergunta dos internautas. O Sérgio interagiu bastante aqui, perguntando quantos testes, se a gente já tinha um índice de contaminação na construção civil. E eu queria responder para o Sérgio. Sérgio, nós não temos ainda esse índice, sabe por quê?
A nossa parte nós fizemos. Desde abril que nós temos um questionário nas empresas, e olha, nós fomos decepcionados com os retornos das empresas. Poucas empresas retornaram para a gente. Então, tem empresa aqui que a gente precisa parar a obra para os caras dar os dados para a gente. E isso foi uma coisa que foi acertado lá no comitê do Sinduscom e Sintracom, quando o presidente Ramalho assinou aquele aditivo, né, que eles não iam negar nenhuma informação para a gente. O que a gente vê aí é empresas, por exemplo, a gente tendo que parar a obra para os caras darem esses dados para a gente. Então, isso os dados que a gente tem, a gente passa para as pessoas que é um índice mais ou menos de 30%. Se você pegar 30% de 300 mil trabalhadores, você já sabe o tamanho da contaminação. Não sei se o presidente tem essa mesma linha do que eu estou falando, mas é o que eu estou vendo por aí. Eu ficaria com cautela da gente dar aquilo que nós não medimos, né? Certo. Podemos dizer que nós testamos perto de 17 mil, né? Dos 680 mil. Eu acho que nós estamos acompanhando também a Grande São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Campinas, como eu tenho conversado com o pessoal de Campinas, também Barueri, tenho conversado com a Angelim, com a turma toda, né? Então, o que nós temos que chegar, aproximadamente 17 mil foram testados, né? Quantos foram contaminados na construção civil? Olha, eu não tenho dúvida que passou dos 30%, mas eu não posso afirmar isso, não seria bom afirmar que nós não possamos provar, né? Porque amanhã alguém pode contestar. O que se sabe é que, como dentro desses testes, boa parte que foram testados, eles tiveram o vírus sem nenhum sintoma, possivelmente muitos já estão imunes, já tiveram teste, né? Mas só era possível fazer isso se testasse todos os trabalhadores da construção civil. Agora, de 680 mil, você testou apenas... Vamos imaginar que tem alguns que a gente não sabe ainda, como falei aí da construtora Matec, e outros que estão dando os dados. Mas vamos imaginar que até agora foram testados 20 mil desse universo. Então, isso representa aí um número muito baixo das pessoas que foram testadas. Pessoas que foram contaminadas, nós só poderíamos falar isso se conseguíssemos testar todos, né? Isso, eu tenho quase certeza que vai ser impossível testar todos. Nós vamos conseguir testar obras onde teve pessoas infectadas e a gente está pontuando para fazer greve, mas você vai pegar uma construtora que tem 30 canteiras de obra, 37 canteiras de obra, como algumas têm, né? E o sindicato não está procurando pelo em ovo. Não adianta a gente ir numa obra onde não teve reclamações. Aonde os trabalhadores estão reclamando é onde nós estamos testando. Agora, uma coisa está sendo importante, funciona. Eu tive aí uma reclamação de um trabalhador no sábado, né? É um trabalhador que trabalha com uma empreiteira, sei o que, Abreu, né? Que também estava enganando o trabalhador, sem pagar o trabalhador, e ela presta serviço para a Cirela. Eu mandei a mensagem para o Flávio no sábado mesmo. E o trabalhador agora mandou a resposta para mim, e antes o empreiteiro tinha bloqueado ele no celular e os cambá, chamando ele lá, que foram lá hoje e receberam ele com tapete vermelho. Quer dizer, eu quero, inclusive, aqui de público, agradecer o Flávio da Cirela. É isso que a gente espera, Flávio. Nós esperamos que realmente essas coisas se resolvam por celular, resolvam pelo telefone. E eu tinha dito ao trabalhador, e a conversa que eu mandei para o trabalhador, eu mandei também para o Flávio. Eu falei, eu tenho uma facilidade enorme de desbloquear telefone de gato safado. Eu pego a construtora, para a obra inteira por uma semana, desbloqueio rapidinho. Porque, com certeza, a construtora vai riscar esse gato sem vergonha, desculpe ao público, e a gente vai queimar ele em tudo quanto é lugar, porque esse cara não serve realmente para ser empregador, né? Mas agradeço aqui ao Flávio, e o trabalhador também me agradeceu, falou, senhor Ramalho, hoje só faltaram para um tapete vermelho, me deram cafezinho, falei, toma cuidado para ver se o cafezinho não tinha alguma coisa para dar desinteria, porque o cara que bloqueia o celular e tudo, para não pagar quem deve, ele pode fazer tudo. Mas veja como funciona, e é isso que me deixa contente. Quando eu ligo para uma construtora, não preciso parar a obra dele. Mas quando alguém que está do lado de lá, ele age e responde isso, né, soluciona, porque eu acho que isso sim é um papel de pessoas civilizadas. E eu não tenho dúvida que o Flávio vai ficar agora de olho nesse empreiteiro aí, esse tal de Abreu, né, para fazer as coisas certinho. Mas tem outras que é um absurdo. Tem uma que presta serviço aí
é a Souza Araújo, que tem um monte de gente, inclusive, alojado lá, Tevaldo, que faz 60 dias que não paga as pessoas, né? E parece, eu não sei para quem que eles prestam serviço, não vou falar em A, porque eu não tenho certeza, o cara falou, mas não sei se é. Mas nós precisamos verificar quem é a construtora majoritária e, quando tiver um gato dessa natureza, parar as obras todas da construtora. Porque na cláusula 10, né, e quem é responsável é a contratante por os caras que eles contratam. Então, nós não somos fiscal de construtora. Ela coloca um fiscal, né, o engenheiro de contrato, o diretor de contrato, para fiscalizar se os gatos estão lá recolhendo o fundo de garantia, se eles estão pagando em dia, se estão fornecendo vale de alimentação, se estão fornecendo vale de transporte, se o pessoal é ligado ao SECONSE, que é uma outra coisa que eu vou apertar para valer. Obra que tem alguma empreiteira que não tem a SECONSE, Tevaldo, a ordem é parar e deixar parado uma semana. Não se compromete e volta. Não, quando ele tiver acertado com o SECONSE e também feito o seguro de vida e pagado por sindicato também a mensalidade, porque é crime, apropriação indébita, aí a obra volta. Nós vamos começar a dar prejuízo nessas construtoras de uma semana de trabalho para os caras aprender a lição. Senão esses caras ficam esperando aparecer uma fumaça, aí eles vão lá e dão uma soprada na fumaça lá e acabou. Ele só muda o fogo o foco de algum lugar. Quando o cara começar a tomar um prejuízo razoável, ele vai começar a contratar gatos e pagar os gatos. Porque senão fica naquele contrato o gato do outro gato, do outro gato. Eu nem tinha ficado sabendo que esse tal de Fernando Teixeira era contratado do gato CPI, que é contratado da Matec, que a Matec é contratada da HSI. Quer dizer, e aí os caras que chegam nessa hora ficam usando o quê? Usando o sindicato para intermediar que o gato receba. Né? Isso não é papel nosso. O papel nosso é defender os trabalhadores. Mandei um ofício para todo mundo. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 3º, nós somos legítimos representantes dos trabalhadores, vamos fazer isso. Agora, com construtora que contrata gato porque pega barato, porque o metro cúbico do concreto deveria ser R$650 e o cara pega por 400, quem pegou por 400 sabe que não vai entregar a obra, mas também quem contratou sabe que ele não vai entregar. Vai sobrar para ele férias, 13º, aviso prévio dos trabalhadores, encargos sociais, recolhimento, e que a maioria são realmente maquiadas. O caso que nós estamos encontrando obras que tem um gato com 200 pessoas, 10 recolhe para o SECONSE, 199 não recolhe? 10 tem seguro de vida. E 190 não tem o seguro de vida. Obra dessa natureza, a determinação é que pare não só aquela obra, para a obra das construtoras, toda a obra da construtora pare, se ela tiver 20 obras, para as 20 obras. Ah, mas a outra estava certa, problema seu, você contratou seu gato que resolva. Nós não vamos ser tolerantes, tolerância zero para a construtora que contrata mal. Né? Eu não tenho nada a ver com gato, não. Quem contratou o gato foi eles. Então, eles que resistem o trabalhador na empresa deles, CNPJ deles. Agora, contrata gato exatamente para dar o chapéu no governo, para dar na União. Tem uma proposta aí, Tevaldo, eu acho que você viu, porque você, se eu não me engano, foi você que mandou para mim, se não foi alguém, do próprio Paulo Guedes, que deve voltar às homologações no sindicato, porque o buraco de sonegação, por não ter mais homologação no sindicato, é uma coisa nunca vista. E o Bruno já tinha me alertado um pouco para isso, o da Secretaria do Trabalho, né? Mas estava no Estadão de ontem, se eu não me engano, de antes de ontem, mas alguém mandou isso para mim, eu fui ver, está lá no Estadão, quer dizer, o próprio Paulo Guedes reconhece que o sindicato é um fiscal do governo quando as homologações passam pelo crivo do sindicato, porque lá ele vai verificar realmente se o cara recolheu o INSS, se ele recolheu o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se ele recolheu tudo isso, ele criou um parâmetro para também recolher o imposto de renda ou os outros encargos que ele tem que responder. E ele acaba sendo fiscal de todo mundo, até mesmo da prefeitura, no caso do ISS e de outros. E para fechar a live, eu gostaria que o Chico fizesse um resumo, já aqui agradecendo, não prometo não falar mais nada, já agradecendo ao doutor Francisco Nunes, agradecendo ao Tevaldo, porque em seguida eu entro numa outra com o pessoal de imprensa, não sei qual tempo que eu vou estar aí, com o repórter agora, numa outra live, mas é live também, né? Eu vou até pedir a Fran para mandar a live para todo mundo que queira assistir, queira participar. Não sei quais as perguntas que o João Franzino vai fazer para mim, mas eu vou entrar numa outra live importante e nós precisamos também dar muita atenção para a mídia, que além da live, ele tem imensidade de canal. E aqui, Tevaldo, hoje está no Facebook, mas eu queria que isso fosse também no Instagram, que a gente montasse um jeito
em todas as redes sociais, porque essa é a primeira de muitas. Vamos, como disse lá no início inaugural, ouvir empresários, ouvir políticos, ouvir juristas, nós vamos ouvir profissionais, né? O privilégio de você, o doutor Francisco Nunes, ter feito essa inaugural, nós perdemos no início, acerta daqui, acerta de lá, eu sou analfabeto disso, se não é a minha mulher para me salvar, eu estou frito, né? Mas eu preciso aprender. Porque ela também se fala uma coisa que quer fazer, que é para não deixar eu aprender também, né? Eu preciso aprender. Mas você... coisa de TI, viu? Mas se não é a minha mulher, eu também não conseguia mexer com esse treco, não, viu? A sorte aqui é que eu fiz na mão dela, né? E olha, você ela me colocar o cabelo, primeira que ela está colocando, hein? Viu? Mas, presidente, você é uma universidade. Mas antes de passar para o Chico Nunes, eu queria só provocar ele um pouquinho. Tudo isso que o presidente Ramalho falou é graças, né, à Lei 13.467, que chama-se de nova reforma trabalhista, né? Que fez com que acabasse com a atividade meia, atividade fim, e acabou esse gato que você chama, só para os internautas, né, que não sabem o que é o gato, é aquele pequeno empreiteiro, né? Então, o empreiteiro grande entra na obra e sai terceirizando, quarteirizando, quinteirizando e sexteirizando, né? Quer dizer, contratando o gato do gato do gato. E aí a gente perde a conta. E aí quem acaba depois resolvendo esses problemas, que sobra, é o sindicato, quando ele não paga a rescisão do trabalhador, porque a maioria desses pequenos empreiteiros, professor Francisco Nunes, o escritório dele é no porta-mala do carro, né? Então, essa é uma coisa que a construção civil, que a lei tem que mudar, né? E uma coisa que eu achei muito bacana, presidente, é a questão da sinalização do governo federal de que as homologações deverão ser feitas no sindicato a partir do futuro. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Professor Francisco Nunes, é com você. Muito bom. Eu tive uma aula boa de vocês dois aí, fiquei feliz que eu recebi muitas informações e, ao mesmo tempo, triste, porque eu já conheço o setor da construção civil há 35 anos e eu achei que a gente já tinha passado por algumas dessas etapas. E vejo que, mesmo no momento de pandemia, de Covid, numa situação extremamente drástica, nós ainda tenhamos pessoas com mentalidade muito retrógrada e muito atrasadas e sem pensar no futuro. Então, eu só posso dizer o seguinte, agradecer aí a presença com vocês, me colocar à disposição para responder toda e qualquer pergunta que tenham feito para a minha pessoa, e dizer o seguinte, Ramalho, Atevaldo, continue com a iniciativa, eu acho que é muito importante que haja contribuição da sociedade, do empresariado, do trabalhador, mas que, principalmente, que haja lideranças para tentar resolver problemas da ordem que o Ramalho citou aí, e a gente fica à disposição e agradece mais uma vez. Obrigado a todos, Ramalho, Atevaldo e os ouvintes. Nós que agradecemos os internautas, agradecemos nosso mestre Ramalho, eu falo que ele é uma universidade para a gente, né? Então, falta tempo, né, para que a gente possa aprender com o Ramalho, né? Muitas vezes, só de estar conversando com ele por telefone, a gente já está aprendendo, né? E agradecer a todos os internautas, são muitas pessoas, a gente não consegue responder a pergunta de todo mundo. Obrigado, Haru que disse que conseguiu 10 mil testes, viu, presidente Ramalho? Quer dizer que já é uma coisa muito boa para a gente, né? E o Sérgio, obrigado, o Sérgio é engenheiro, né? Ele está perguntando como é que pode fazer nesse contexto. Sérgio, entra novamente depois na nossa rede social, no privado, que a gente responde, é interessante para a gente, né? E aí é com você, presidente, para encerrar a live aí. Então, agradecer a todos, dizer que a maioria das perguntas, eu estou olhando aqui, não dá para responder aqui ao vivo e a cores, mas eu vou responder na própria live. Mas acho que essa live fica aí por algumas horas, né? Não sei quantos dias fica. Então, nós vamos respondendo aqui, as pessoas podem nos acompanhar, não só a pergunta como a do Sérgio, mas como a do Alexandre, como a do Gianete, que é meu primo, e o Gianete é lá de Ferraz de Vasconcelos, é um pré-candidato também a vereador, é um grande político, né? Eu devo um favor enorme para o primo dele, o tio dele, quando, em 77, nós tivemos que viajar daqui para Paraíba 3.600 quilômetros, sem parar um segundo, para levar meu pai para apresentar ele à Justiça da Paraíba, quando ele tinha sido preso aqui por um outro motivo. E jamais a gente esquece desses favores dessa natureza, né? Eu prometi ao juiz lá da Paraíba que ele não precisava mandar buscar o meu pai, porque eu ia entregá-lo e fiz. E o João foi comigo, nós fomos dirigindo, sem parar, e entregamos lá, conforme eu comprometi com o juiz. Eu sempre
achei, e quem me conhece, o Haru sabe disso, Sérgio Porto sabe disso, o doutor Júlio Capobianco sabe, conhece muito bem o nosso trabalho, o Quaresma, que faz tempo que eu não falo, esse dia está perguntando a Fran para localizar o telefone do Quaresma, estou com saudade dele, ele se isolou por algum motivo que eu não entendi, mas eu tenho certeza que não foi comigo, né, que foram pessoas que nós sempre fizemos os nossos acordos, nós encontramos saída, depois eu apanhava de um lado, eles apanhavam de outro, né? Mas nós nunca precisamos de fazer teatro para acertar nenhuma convenção coletiva. Lamento que, no momento, preciso fazer isso. O ano passado teve greve, esse ano vai ter greve, porque sempre nós encontramos uma saída de negociar e não precisamos de um montão de gente para negociar. Eu sempre acertei com o Raul, ele sabe disso, né? Eu e ele divide aqui, meia é teu, meia é meu, você vai apanhar do lado dos empresários, eu apanho do meu lado, aqui do lado dos trabalhadores, assumir as pancadarias, porque quem se compromete em ser líder tem que ter também a consciência de que nós vamos receber crítica, nos ajuda, as críticas sempre contribuíram com o aprendizado e a gente ir renovando isso, mas todos os avanços e o respeito que temos, infelizmente eu tenho, não só em São Paulo, tenho no Brasil e no mundo, por onde viajo, dar a palavra, e depois que der a palavra, pode cair a chuva, canivete, o mundo cair, a palavra não volta atrás. Eu não preciso de nenhum documento no cartório, não preciso de assinar nada, nem é fio de bigode, porque nem bigode eu uso. Eu tenho palavra, e eu acho que depois que o homem dá uma palavra, ela precisa ser mantida, doa onde doer, né? Qualquer mudança disso aí tem que ser por consenso. Não dá para você dar uma palavra hoje e amanhã você mudar a palavra. Não dá para você assumir um compromisso hoje e amanhã você voltar atrás. Muitas das palavras que dei doeu muito, apanhei demais, paguei o preço, mas não voltei atrás. Eu fui, fiz acontecer e ganhei moral com isso e respeito com isso. Então, agradecer aos internautas, ao doutor Francisco Nunes, a você, Atevaldo, que tem trabalhado, tem me ajudado muito no sindicato, o Júnior também está indo muito bem, o trabalho está nos ajudando. Nós estamos distribuindo isso com as 26 equipes que nós temos aí, e está indo muito bem esse trabalho. Também aos trabalhadores, que alguns estão mandando aqui no meu WhatsApp, né? Que eles viram um pouquinho, mesmo trabalhando, viram, acompanharam. Nós vamos prometer que vamos fazer uma para os trabalhadores, se possível, às 20 horas, que é o horário que ele está em casa, e aí nós vamos arrumar um modelo para falar para os trabalhadores, responder perguntas para os trabalhadores. Isso, quando tiver isso, nós vamos anunciar, né? Ou, quem sabe, no domingo. Eu sei que o Francisco Nunes, como eu, também não tem hora para trabalhar, né? E a gente fazer uma live no domingo, preparar uma pauta no domingo, que seja destinada aos trabalhadores e à sua família, né? Um pouco até, doutor Francisco Nunes, nesse sentido psicológico, no sentido dessa pandemia, como é que nós podemos acompanhar o isolamento, como é que podemos fazer. Eu também preciso aprender com isso. A minha mulher tem me ensinado bastante, na porrada, né? Mas é importante que a gente possa discutir isso aí, porque não é fácil essa pandemia, as pessoas em casa, isoladas, tendo que estar debatendo. Olha, e se tiver a geladeira cheia, é uma maravilha. Mas se você tiver com a geladeira vazia, meu Deus do céu, eu imagino que tudo isso precisa ser discutido, e eu acho que talvez vocês estudarem aí uma hora no domingo, não sei qual é o melhor horário, não sei se é às 10, se é às 9, né? Mas um horário que a gente possa estar falando com a família, né? Eu estou aqui recebendo uma ligação, não sei se ele estava acompanhando, do André Matarazzo, da live, né? Que, André, você está me ouvindo, mas eu estou encerrando aqui uma live, André, e nessa live eu estava falando, daqui a pouco o assunto que eu vou falar com você, que com certeza é fazer uma live aí, com você, com o presidente da Abrainc, para a gente falar da cidade de São Paulo e das suas experiências para São Paulo. Mas já te ligo, 5 minutos. Tá bom, querido, um abraço, obrigado. Então, eu estava falando, André, não sei se ele estava acompanhando a live, mas você viu que ele entrou aqui, e essa coisa da live é um monte de mensagens que vem aqui pelo WhatsApp. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos internautas. É isso aí, presidente. Quem sabe faz ao vivo. Um grande abraço a todos os internautas e até uma outra oportunidade. Obrigado, professor Francisco Nunes. E obrigado a vocês. Essa de muitas, né? Abraço. Finalizando.